Na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto, nós teremos a lua crescente no signo de Escorpião. É uma lua crescente que faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento relacionado à lunação leonina. Lunação referente à nossa expressão pessoal, o nosso brilho interno, a nossa verdade, a nossa honra, a nossa alegria de ser quem se é. Então, quando a gente fala desses processos emocionais relacionados à lunação, para a gente desenvolver esse senso de pertencimento, de realização pessoal, a gente considera essas etapas, né, das fases lunares assim, bastante influentes, né, como essa dinâmica se dá, né, como as coisas se desenvolvem. Então a gente terá essa lua crescente num signo onde a lua ela não se sente muito confortável. A lua ela tem exaltação no signo de Touro, que é o signo oposto a Escorpião. Quando ela está no signo de Escorpião, é um signo fixo, é um signo do elemento água. Então, considerando, né, a gente sabe que a água parada dá dengue. A mesma coisa acontece, né, porque existe uma retenção de emoções meio tóxicas, meio nocivas, aquela sensação de desconforto, de inadequação, e não é coerente com essa energia do leão, né, essa energia solar. Então a gente precisa compreender essas dinâmicas, lidar com esses conflitos internos, para que a gente possa expressar o nosso eu, né, mais autêntico, né, a nossa verdade de ser. E é interessante porque a gente está numa semana que tem altas expectativas, porque pela dinâmica astrológica, tudo leva a crer que nós teremos uma lua cheia assim bastante impactante, bastante dinâmica, né? Porque tem aspectos exatos bastante fortes, bastante influentes, né? E que trazem assim uma certa revolução pessoal e também com relação às expectativas no coletivo, também traz assim bastante acontecimentos surpreendentes. Opa, rouquidão, ainda não estou 100% recuperada da garganta, de uma faringite, mas estou aqui, né, tentando dar o meu melhor. Espero que contribua aí para vocês. Mas com relação a essa fase crescente, como a própria fase, né, já sugere, é um crescimento emocional, é um desenvolvimento pessoal. E quando a lua cresce no signo de Escorpião, referente a Leão, é como se a gente tivesse que, para crescer, lidar com esses aspectos mais sombrios, emocionais, lidar com algumas situações desconfortáveis, alguns padrões tóxicos, algumas verdades assim bastante difíceis de encarar, até porque a gente considera, né, o signo de Leão, essa energia solar, mas onde tem luz, também tem muita sombra, né? E essa questão sombria do signo de Leão está relacionado, né, à arrogância, ao ego, a essa ideia do poder a todo custo, de uma certa toxicidade, né, de olhar muito para si, né, e esquecer de olhar para os outros, de compreender também as necessidades dos outros e lidar com essas verdades, né, pode ser sim um lugar de desconforto, um lugar que a gente precisa ressignificar, né, algumas questões do passado, porque a lua se trata muitas vezes de questões que a gente já viveu no passado, né, para que a gente possa encarar e ter uma nova postura com relação àquilo que eu tenho como meta, como objetivo. E é interessante, até analisando o mapa dessa lua crescente, a gente tem um aspecto muito interessante, né, que é de Marte, que é um dos regentes de Escorpião, e Júpiter, né, que é o ascendente, que é o regente do ascendente do mapa da lunação, que o ascendente está em Sagitário. Então é como se a gente tivesse que ter um olhar bastante expansivo, tivesse que ter um olhar visionário, olhar para o futuro e idealizar aquilo que eu tenho de fato como meta, como objetivo, né? Aquilo que vai me levar além, que vai expandir minha mente, que vai abrir meus horizontes, né? Que desenvolva esse crescimento pessoal, a fé em nós mesmos, né? Através desse poder, daquilo que se quer, daquilo que se acredita, né? E se desprender de tudo aquilo que estagna, né? Que traz assim uma dificuldade de seguir em frente, né? Diante das possibilidades que se abrem. Se a gente está falando de Marte com Júpiter em conjunção em Gêmeos, é como se eu tivesse de fato um desejo de expandir a mente e de me abrir às novas oportunidades, aos novos horizontes, né? E alcançar, de fato, esses objetivos, né? Porque, ao mesmo tempo, Marte e Júpiter fazem um aspecto com o Sol, né? Que é o nosso objetivo, o Sol em Leão, a 20 graus, né? E tá bem na cúspide do mapa, né? No meio do céu. É como se o meu objetivo fosse o meu eu mais autêntico. Para isso, as possibilidades, né? Aquilo que eu preciso aprender e me desenvolver, tá aqui. E o que eu faço com isso? Eu preciso de algumas tratativas, né, de estratégias, de definir metas, né, para que eu possa ser assertivo com relação àquilo que eu quero.
aquilo que eu preciso e aquilo que eu desejo, né? O que está alinhado ao meu ser, ao meu eu mais autêntico. E esses processos eles já estão aí né, numa evolução, digamos assim, porque pelo ângulo aqui, algumas situações que já se manifestaram desde o início da alunação. Bom, então daí a gente já vê que a gente precisa crescer, se desenvolver, né, até dia 19, do dia 12 até o dia 19, com foco naquilo que eu quero colher de frutos, né, daquilo que foi semeado no início da alunação, nessa ideia, sabe, nessa pegada. A Lua, aqui na casa 12, é como se algumas questões muito relacionadas ao inconsciente, algumas questões que de fato tão ocultas, né, mas que traz aí uma oportunidade de ao longo dessa semana a gente ter aí um desenvolvimento, até porque considerando, né, que tem também um trígono com Saturno em peixes, então vai trazer aquele amadurecimento emocional. Por mais desconfortável que seja lidar com assuntos, né, que devem ser enfrentados para que eu possa seguir essa próxima etapa, né, e por mais doloroso, né, ou que desperte medo, insegurança, traumas, tabus, aqui Saturno em peixes, ele faz com que a gente também consiga olhar o que está além, né, além desse desconforto, naquilo que pode me trazer uma segurança e um desenvolvimento, não só dentro desse período, mas a longo prazo, né, porque Saturno é uma questão relacionada ao tempo, e aqui fala muito de processo de amadurecimento emocional, de rompimento de padrões comportamentais que trazem segurança, e que por conta disso pode até trazer um impacto na nossa maneira de se relacionar socialmente, né, ou que possa surgir, né, como algo impactante com relação à maneira como a gente vai se expressar na lua cheia, que será no signo de Aquário. Bom, e considerando, né, a lua crescente Escorpião como uma fase de poda, né, que a gente precisa podar para crescer, para desenvolver, e já é uma lua que traz assim uma energia assim meio infértil, né, não tem um crescimento tão grande, porque de fato ela fala mais de minguar do que colher, mas ainda assim traz uma expectativa com relação ao futuro, ao que vai ser desenvolvido ao longo da jornada, né? Então, a lua crescente Escorpião, ela pede para que a gente corte emoções tóxicas, corte as mentiras que a gente conta para si mesmo, corte inveja, corte relações tóxicas, corte qualquer coisa que impeça a gente de expressar o que a gente é. Por exemplo, a questão, né, de muitas vezes eu querer algo, né, que vai me iluminar, que vai estar ali em alinhamento, em harmonia com a minha essência, mas eu muitas vezes mantenho por uma questão de insegurança ou por lidar com aquilo que está oculto, né? Seja por conta de questões relacionadas ao passado, por conta de questões daquilo que me traz alguns medos ou aciona alguns gatilhos, enfim, né? Questões assim que de fato geram muito medo, né? De haver aí um arrependimento. Porque se a gente fala, né, da lua em Escorpião, né, o Sol em Leão, né, e a ideia do signo fixo, né, de ter as coisas sob controle, o medo das escolhas erradas, né, porque Marte e Júpiter estão apresentando as perspectivas, digamos assim, né, e tá trazendo essa ideia de ampliar a mente, o horizonte e essa necessidade de crescimento, né. Então, o ascendente em Sagitário, né, já fala muito dessa questão e a ideia de pensar por si, né. Então, lógico que havendo nessas necessidades muito pessoais possam trazer aí um desconforto com relação às nossas relações, as questões emocionais, os nossos vínculos afetivos também. A gente vê aqui no mapa Saturno em Peixes fazendo quadratura com Marte e Júpiter, e esse aspecto ele está bastante enfático durante esse período. Eu acredito que a gente queira crescer, desenvolver, só que a gente vai ter que lidar com algumas limitações, restrições por conta de tempo, por conta de dificuldades, e essas dificuldades elas podem estarem relacionadas às questões emocionais, peixes, né, as questões de que alguns problemas eles ainda não estão muito aparentes, né, porque eles estão ainda meio que no subjetivo, né, e levam algum tempo para se materializarem, e a gente está ali com muitas expectativas, e na hora de colocar em prática a gente vê, né, que o buraco é mais embaixo. Então, mais ou menos algo nesse sentido, que a gente vai ver o aspecto de Saturno bastante forte aí, né, com a Vênus está em Virgem, né? Ou seja, tá nesse processo de separar o joio do trigo, de procurar ver quais são as sementes, né, que são férteis, né, que eu posso ali me dedicar a investir, que eu possa, enfim, né, fazer com que a coisa traga um progresso, né, um desenvolvimento, algo nesse sentido. Então aqui é, de fato, uma dinâmica que vai nos levar a questionar, né, algumas questões muito fortes,
nesse aspecto emocional, vai mostrar, né, vai colocar ali uma lanterninha onde que estão, né, os nossos padrões comportamentais que nos sabotam, que impedem o nosso crescimento, né, o que eu coloco de expectativa e que na verdade, né, as coisas não são tão fáceis por conta de algumas de fazer vistas grossas, né, para algumas questões práticas que precisam ser analisadas, que precisam ser vistas, né, para que de fato eu possa desenvolver e crescer da maneira como eu desejo, né, porque a ideia é liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de ser quem se é, a ideia de romper com crenças, de romper com comportamentos e de viver em harmonia com a sua real essência, como propõe a Lua no signo de Aquário, Lua cheia, que vai acontecer no próximo dia 19 de agosto.